Graça e a paz do Senhor a todos aqui presentes. Estamos hoje felizes de estarmos na casa do Senhor para prestarmos mais um culto a Ele. E agora nós iremos ter um momento de culto ao Senhor, onde nós estaremos aqui estudando a palavra dEle. Amém? Nós estamos, meus irmãos, aqui na lição hoje de número 3. Se você tem a revista em mãos aí, se você quiser acompanhar, o tema da nossa lição de hoje é o crescimento do reino de Deus. Essa revista, esse trimestre, ele tem um enfoque para o estudo das parábolas, aquele método que Jesus utilizou para comunicar, para levar a sua mensagem àquelas pessoas que estavam com ele, que paravam, que iam ouvi-lo. E eu tenho certeza que a cada lição aqui a ser ministrada, a ser estudada, é algo novo, é algo que o Senhor trará para a sua igreja aqui de especial, de uma forma única e de uma forma muito singela. Peço que você esteja com seus olhos, com seus ouvidos atentos à palavra do Senhor, ao que vai ser lido da Bíblia, ao que vai ser falado aqui, porque eu tenho certeza que você não vai sair daqui da forma pela qual você entrou. Basta você crer nisso. Amém? Bom, no início do culto, o pastor Roberto, ele já leu a leitura bíblica em classe e falou da verdade prática, mas eu quero repeti-la aqui com a igreja, que é o seguinte: o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. A nossa lição de hoje tem por objetivo estudar duas parábolas, duas pequenas histórias que foram ditas por Jesus ao povo da época. E o objetivo dessas duas parábolas não era especificar os itens, os elementos que nelas são falados, mas especificar o crescimento do reino de Deus. Então, a lição nos propõe o estudo de duas parábolas. A primeira é a parábola do grão de mostarda. Esta parábola, meus irmãos, ela está dita e repetida em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E a segunda parábola que a revista, que a lição 3 nos traz também, é a parábola do fermento, que eu diria para vocês é quase uma irmã gêmea da parábola do grão de mostarda, porque em ambas as vezes que são citadas na Bíblia, elas vêm citadas de forma juntas. A gente vai ver daqui a pouquinho que um traz um elemento e a outra traz a conclusão deste elemento, tá? E só que antes de nós estudarmos essas duas parábolas, já que o tema da nossa lição é o crescimento do reino de Deus, nós precisamos entender o que é o reino de Deus. Se eu perguntar para você nessa manhã, o que seria o reino de Deus? A gente talvez aqui teria muitas respostas e de uma forma muito ampla, de forma muito abrangente. Talvez até assim: o reino de Deus é tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que os olhos conseguem contemplar, tudo aquilo que a alma pode sentir e o espírito pode vivenciar, poderia ser uma resposta para o reino de Deus. Mas nós precisamos aqui ser bem objetivos para não fugirmos do foco das duas parábolas. Então eu coloquei aqui, meus irmãos, aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, estabelece como sendo o reino de Deus, mas de uma forma muito direta aquilo que nós vamos ver nesta manhã. Em primeiro lugar, eu quero citar então aqui 4 passagens da Bíblia rapidamente, para a gente ver o que é o reino de Deus, para a gente depois partir para o estudo das parábolas propriamente dita. A primeira passagem que eu quero compartilhar com vocês está lá em Mateus 3, versículo 2, que é uma fala de João Batista, que antecedeu Jesus no seu ministério. E João Batista fala o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos continuar aí. Em Mateus 4, de 12 a 17, fala o seguinte:
Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, diz o seguinte: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E finalmente, meus irmãos, lá em Lucas 4, 14 e 15, a gente encontra o seguinte texto: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E finalmente, ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas quando João Batista, lá em Mateus, fala arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, naquele momento, o reino dos céus ainda não havia se encarnado e estabelecido para a multidão. Quando Jesus inicia o seu ministério, vocês podem observar que o tempo verbal já é diferente. O tempo verbal, Jesus já se coloca de forma contemporânea à chegada do reino de Deus ou à chegada do reino dos céus. E deixa eu te dizer uma coisa aqui muito importante. O reino de Deus é o tema central da mensagem de Jesus Cristo. Pastor Billy Graham, americano, que já arrebanhou multidões e multidões e multidões e multidões ao redor do mundo, falecido recentemente, nunca mudou o tema da mensagem dele. Todas as mensagens de Billy Graham tinham como centro o anúncio do Evangelho, a proclamação das boas novas e anunciar o reino de Deus através das boas novas que Jesus trouxe para nós aqui na terra. Meus irmãos, isso nos basta. A mensagem de Jesus, na verdade, toda a Bíblia, ela é cristocêntrica. Toda a Bíblia remete à presença do Filho de Deus aqui na terra, a presença de Jesus, porque tudo foi um plano que Deus criou, que foi perdido por fruto da desobediência do homem, e a partir dali foi um plano de resgate, de restabelecimento daquilo que havia sido perdido. E estas duas parábolas, então, elas vêm especificamente explicar para nós como que o reino de Deus é estabelecido aqui na terra e de que forma que ele nasceu, cresceu e até onde ele vai chegar até o dia que Jesus retornar para nos buscar. Então vamos lá, vamos ver aqui em primeiro lugar a parábola do grão de mostarda. Eu vou repetir rapidamente aqui a leitura do grão de mostarda em Marcos, e vocês simplesmente me acompanhem na leitura aqui, por favor. Marcos 4, 30, 32 diz assim: e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra.
mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. Então, somente isto é a parábola do grão de mostarda. Vamos ver agora a parábola do fermento. Vamos ler aí o texto de Lucas, tá? Marcos não cita a parábola do fermento, apenas Mateus e Lucas. Então vamos lá. Disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Amém, meus irmãos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, assim como outras poucas parábolas ditas por Jesus, elas têm uma diferença das demais parábolas. Jesus utilizava, como foi falado aqui na primeira lição, há 2 domingos atrás, a parábola era uma figura de linguagem que Jesus utilizava de uma forma muito simples, mas de uma forma muito objetiva, para que pudesse alcançar o coração daquelas pessoas que estavam ao redor dele, e de modo que aquelas pessoas compreendessem o que Jesus queria dizer. Porém, Jesus disse aos discípulos o seguinte, aos seus discípulos: eu conto para o povo a parábola, mas para vocês eu explicarei o mistério, explicarei do que se trata, para que vocês tenham um entendimento mais profundo. Isso está lá no livro de Mateus. Porém, meus irmãos, a Bíblia, então, na maioria das parábolas, Jesus conta a parábola e depois, logo em seguida, na palavra de Deus, vem a explicação da parábola. Só que a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, elas não têm as suas explicações contidas na Bíblia. Pode procurar que não vai encontrar. Simplesmente, Jesus contou a parábola e pronto, e ponto final. Os estudiosos, os teólogos, até hoje, nos dias de hoje, estudam e fazem as deduções, as interpretações destas parábolas, de uma forma sistemática, para que a gente possa ter o entendimento de qual que era o objetivo. Mateus escreve para um determinado tipo de povo, Marcos escreve para um determinado tipo de povo, Lucas escreve para determinado tipo de povo, e a palavra de Deus, queridos, é tão rica, ela é tão rica nas informações que ela traz, que às vezes uma palavra, ela traz um entendimento para tudo aquilo que precisaria ser explicado. Por exemplo, Mateus e Marcos falam que a semente do grão de mostarda se transformou em uma árvore. Lucas já fala que a semente se transformou em uma hortaliça, em uma planta. Aí a gente para pensar, mas será que tem diferença de árvore para hortaliça? Tem. Eu vou explicar daqui a pouquinho que tem. Mas por que o contexto de Lucas é diferente de Marcos e Mateus? Lucas escreveu para os gregos, e os gregos tinham o hábito de fazer hortaliças no quintal das suas casas. A hortaliça era geralmente, cada planta, cada tipo de legume, cada tipo de planta, ficava plantado em um espaçozinho de 1 metro quadrado. Então, para que o grego entendesse a mensagem, foi colocado lá hortaliça, porque às vezes ele não ia entender uma semente de mostarda se transformando em uma árvore, mas falando em hortaliça, o grego entenderia. Então, meus irmãos, nós não vamos encontrar na palavra de Deus a explicação bíblica acerca da parábola do grão de mostarda e do fermento. Mas eu falei agora há pouco que elas são gêmeas, que elas têm uma ligação muito forte. E eu vou explicar então o que é essa ligação. A nossa revista, ela diz o seguinte, que na verdade, ambas as parábolas tratam do crescimento e da expansão do reino de Deus.
vistos a partir da singeleza e da aparente simplicidade de uma semente ou de uma pequena porção de fermento, cujos efeitos podem ser subestimados pela aparência de ambas. Eu já vou explicar isso aqui. Deixa eu só terminar de ler. Não obstante tais elementos não aparentar grande coisa, ambos provocam um efeito totalmente desproporcional à sua aparência, pois a primeira, no caso referindo-se ao grão de mostarda, a parábola, pois a primeira, depois de plantada e germinada, cresce e torna-se uma árvore que abriga muitas aves. O segundo, o fermento, basta uma pequena quantidade aplicada a uma porção de massa, milhares de vezes maior, provoca nesta uma transformação incrível, tornando-a maior ainda. Essas duas figuras foram tomadas por Jesus para exemplificar o início despretensioso do reino de Deus. Eu já vou explicar isso aqui. Meus irmãos, especificamente em relação à parábola do grão de mostarda, há alguns elementos aqui que, na verdade, eles trazem alguma importância de conteúdo para nós, mas o principal que eu poderia dizer para vocês aqui é o seguinte, que a essência principal da parábola do grão de mostarda não é dizer que a mostarda ela tem uma propriedade medicinal, que ela tem uma propriedade culinária, que ela é a menor de todas as sementes, que na verdade não é a menor de todas as sementes, tá? Mas é considerada como se fosse uma das menores. A intenção não é falar que ela cresce e se transforma, que serve de ninho para as aves, como nós lemos. O principal fundamento, a principal essência desta parábola é deixar evidenciado um grande contraste, uma antítese, de algo que começa de uma forma muito pequena e vem a tomar uma proporção infinitamente maior daquilo que ela até então começou. O reino de Deus, Jesus quer nos dizer que o reino de Deus, ele começa de uma forma muito pequena, de uma forma praticamente desprezível. Inclusive há trechos na palavra de Deus que dizem que até hoje o reino de Deus é desprezado pelo mundo lá fora, porque não são todos que o recebem, mas que, muito embora ainda muitos não aceitem e reconheçam o crescimento do reino de Deus, um dia ele tomará uma proporção muito maior da forma como ele começou. Este é o fundamento da parábola do grão de mostarda. Começar com algo muito pequeno e aquilo vai crescendo, 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 tomando uma proporção aí que a gente não pode fazer ideia. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que eu anotei a título de curiosidade. Essa semente da mostarda tem várias espécies, eu não sou especialista em mostarda, mas há várias, pelo que eu vi, pelo que eu estudei, há várias espécies de mostarda. Esta aqui do tempo bíblico, da época do tempo de Jesus, é a mostarda de natureza egípcia, que é a chamada mostarda preta. Meus irmãos, ela é pequenininha, não sei se vocês conseguiram captar ali daquelas duas imagens, para vocês terem ideia do que é o tamanho de uma semente de mostarda. E eu anotei uma coisa interessante aqui que eu quero falar para vocês. As pessoas que fazem medição dessas sementes informam que o grão de mostarda tem 1 milímetro de diâmetro. Viu, pastor Jotinha? Você que gosta aí das medidas aí nos mínimos detalhes, ela tem 1 milímetro de diâmetro. E ela é tão pequena que necessitaria de 725 a 760 sementes para se chegar ao peso de 1 grama. Tá? Peguei isso em uma formação técnica científica na Embrapa. Então vamos dar um voto de validade para os técnicos da Embrapa, amém?
Meus irmãos, essa semente ela germina de forma muito rápida. No prazo de 5 dias, ela caindo em solo bom, tendo a umidade que a natureza da planta exige, ela germina num prazo de 5 dias, ela cresce muito rápido e chega, em média, a uma altura de 3 metros. A mostarda, ela não é classificada como uma árvore, ela é classificada cientificamente como uma hortaliça. Tá? É por isto que, lá em Lucas, como os gregos tinham o hábito de ter hortas no quintal de casa, no fundo das suas casas, é lá em Lucas que a gente vê o texto citando que ela, depois de crescida, ela se transforma em uma planta, ou, em algumas versões de Bíblia aí, em uma hortaliça. No outono, meus irmãos, um pé de mostarda, quando os ramos eles adquirem mais forças, a palavra de Deus diz que dão umas folhas largas, e os pássaros vêm, e debaixo daqueles galhos eles encontram abrigo para o sol, abrigo para os inimigos e proteção da chuva e também alimento. Olha que coisa interessante. Embora eu tenha falado que não é a natureza da mostarda que vai definir a essência da parábola do grão de mostarda, mas interessante que o reino de Deus tem muita semelhança com a natureza do que a mostarda oferece para os pássaros. O reino de Deus veio para oferecer alimento para nós, para o povo. Da mesma forma que o reino de Deus, comparado a uma mostarda, traz alimento para os pássaros. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Como nós falamos aqui, o reino de Deus ele começa pequeno, como uma semente de mostarda. Se nós formos olhar a igreja do Senhor, a gente vai ver que é o agente do reino. Jesus, quando sobe, deixa a igreja com a função de proclamar o evangelho. Está lá em Mateus, tá? Mateus 18. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ela começa então, meus irmãos, a igreja, ela começa de uma forma muito fraca, de uma forma muito raquítica. A semente de mostarda é um símbolo proverbial daquilo que é pequeno e insignificante. Porém, ela vai tomando proporções grandes. Escute aqui o que eu vou falar para você aqui. O reino de Deus chegou com um bebê deitado em uma manjedoura. Vamos tentar evidenciar se ele começou pequeno ou grande. Aí vocês tirem a sua própria conclusão aí. O reino chegou com um bebê deitado em uma manjedoura. Jesus nasceu em uma família pobre, numa cidade pobre, e cresceu como um carpinteiro pobre, que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Os apóstolos eram homens iletrados. O Messias foi entregue nas mãos dos homens, preso, torturado e crucificado entre os 2 criminosos. Seus próprios discípulos, em determinadas circunstâncias, chegaram ao abandonar. A mensagem da cruz foi escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Em todas as coisas do reino, o mundo vê fraqueza. Aos olhos do mundo, o começo da igreja reveste de consumada fraqueza. 40 anos depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, é que a igreja começa a tomar proporções. Houve lá, conforme dito em Atos, o evento do Pentecostes. Ali 500 pessoas foram convertidas em uma única vez, mas historicamente, 40 anos após a morte de Jesus e a sua ressurreição, é que a igreja começa a tomar forma propriamente dita. Tá? Até hoje, meus irmãos, o mundo vê a igreja de uma forma pequena e de uma forma despretensiosa. Quando Jesus fala que o reino de Deus começa pequeno, mas ele chega a uma altura de chegar a dar abrigo aos pássaros, Jesus deixa uma reflexão em aberto para nós. Até quando a igreja vai continuar crescendo? E a resposta a palavra de Deus nos traz. A igreja continuará crescendo
até a segunda vinda de Jesus. Até quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, o seu povo, a igreja continuará crescendo. Não, muitas vezes, de forma aparente, de forma visível, de forma escancarada, de forma com destaque. Mas a igreja, ela não pode parar. Satanás, o inimigo, não tem poder de frear o avanço da igreja, o avanço da proclamação do Evangelho. Poder nenhum, potestade nenhuma nos céus e na terra tem o poder de frear o ide, a proclamação das boas novas aos perdidos. Por que nós não estamos mais avançados então? Porque nós, que já conhecemos a palavra, muitas vezes não temos dado o nosso melhor para o Senhor. Não temos colocado realmente 100% das nossas vidas à disposição para levar a obra do Evangelho adiante. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que grandes rios nascem de pequenas nascentes? Vocês já pararam para pensar que às vezes uma árvore estrondosa, como um carvalho, aquelas sequoias que tem lá na Califórnia, gigantes, elas começaram com uma semente pequenininha, com uma noz pequenininha, e com o tempo tomam uma proporção infinitamente maior? É isso que o Senhor diz sobre o grão de mostarda e como é o reino. Ele começa pequeno e vai tomando uma proporção. E o nosso objetivo aqui é sair daqui desta manhã entendendo que, para que esta história ela continue a acontecer, eu e você somos agentes de levar essa mensagem adiante. A igreja cresceu a partir do Pentecostes de forma colossal. Aos milhares, os corações iam se rendendo à mensagem do Evangelho. Os corações duros eram quebrados. Doutores e analfabetos capitulavam diante do poder da palavra. A igreja cresceu por toda a Ásia, por toda a África e por toda a Europa. O Império Romano, com sua força, não pôde deter o crescimento da igreja. As fogueiras, meus irmãos, não puderam destruir o entusiasmo dos cristãos. As prisões não intimidaram os discípulos de Cristo, que por toda parte preferiam morrer do que blasfemar. Os cristãos preferiram o martírio à apostasia. E a igreja continua crescendo até os dias de hoje em todo o mundo. De todos os continentes, aqueles que confessam o Senhor Jesus vão se juntando a essa grande família, a esse imenso rebanho, a essa incontável hoste de santos. O reino de Deus é como uma pedra que quebra todos os outros reinos e enche toda a terra como as águas cobrem o mar. E você? Você se considera parte desse reino? Se você chegou aqui nessa manhã com essa dúvida, eu quero desafiar você, eu quero encorajá-lo a sair daqui com uma convicção em teu coração, uma convicção interior de que você faz parte do reino de Deus. Você é uma pessoa sortuda demais, porque você foi um dia alcançado pela graça maravilhosa do amor de Deus. E se você chegou aqui nessa manhã, se você aqui entrou nessa casa e ainda não tinha ouvido falar desse amor maravilhoso, você pode ter certeza que você vai sair daqui abençoado e dizendo que hoje então é o teu dia de sorte. Porque hoje está sendo falado para você que você faz parte de algo, de um plano muito grande que Deus estabeleceu e que você não está aqui hoje por acaso. Você veio aqui nesta manhã para ouvir o amor de Deus, para ouvir que Deus tem um plano especial na sua vida e que se você abrir a sua vida para o Senhor Jesus e permitir que Ele entre e tome conta de todas as áreas da sua vida, você pode até ter entrado aqui, meu irmão, se sentindo uma semente de um grão de mostarda, como se fosse um grão de mostarda. Mas se você deixar Jesus entrar no teu coração, se você aceitar Jesus ser o melhor amigo que você um dia pensou em ter na sua vida,
você vai ver que de um minúsculo grão, você pode se transformar em uma grande árvore, e inclusive trazer abrigo e levar coisa boa para as outras pessoas. O Senhor manda te dizer isso. Se você chegou nessa manhã aqui, cansado, desiludido, achando que você é um Zé Ninguém, deixa eu te contar uma coisa. O reino de Deus começou pequenininho, e um dia nós veremos a proporção que Ele vai tomar. É isso que o Senhor quer de mim e quer de você. Não que você seja uma grande semente. Olha, Deus, eu sou uma semente da maior qualidade possível, me use. Não é a natureza da semente, é a disposição da semente cair em solo bom, em terra boa, e deixar que Deus faça o resto. A Bíblia já nos mostra que está mais do que provado que Deus não olha a qualidade. Deus olha a disposição da semente cair no solo para crescer. Tanto é que Ele pega uma semente pequenininha e a transforma em algo grande. O que diferencia e o que complementa a parábola do grão de mostarda para a parábola do fermento é o seguinte: enquanto a parábola do grão de mostarda, ela evidencia o crescimento extrínseco da igreja, ou seja, a expansão externa da igreja, a parábola do fermento já vem trazendo um elemento intrínseco do crescimento do reino de Deus. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu fui estudar também sobre isso. Naquela época, não existia Carrefour, não existia Moreirinha, não existia supermercado, e muito menos existia aquele fermentozinho que a gente compra no saquinho para fazer o pão, a rosca, esse fermento de hoje. O fermento da época era um pão já fermentado, um pão em processo de fermentação, e eles pegavam um pedaço da massa já fermentada e colocavam em uma outra massa, e aquilo contaminava e fazia fermentar. Quem aqui já viu fazer coalhada caipira? Acho que agora vocês vão entender a isca. É isca que fala mesmo? Isca. Gente, é aquela mesma coisinha. Você já pega uma coalhada pronta, aí pega lá um tanto lá, não sei que tanto que é, pega lá um tanto de coalhada pronta. Aí você vai fazer uma coalhada nova. Como é que você transforma aquele leite em coalhada? Você pega a isca já da pronta, joga lá, e ela fermenta tudo e transforma em coalhada, correto? O fermento, muitas vezes na palavra de Deus, ele era visto como uma forma negativa. Quando chegava a Páscoa, o povo judeu, ele ficava 7 dias comendo alimentos sem fermento, que eram os pães asmos. E tinha inclusive um ritual que determinadas pessoas passavam nas casas, olhavam se não tinha fermento na casa, tinha que tirar todo o fermento. Mas na parábola do fermento aqui, ao remeter à expansão, ao crescimento do reino de Deus, o fermento ele é trazido com uma conotação positiva. Por quê? Qual que é a essência da parábola do fermento? É pegar uma pequena quantidade de um determinado elemento, e aquilo nas mãos de Deus, aquilo através da ação de Jesus, aquilo consegue modificar a natureza e a substância de tudo. Aquilo que era pequeno se transforma em proporções muito grandes. Quando fala em 3 porções de farinha, aquilo ali, há uma discussão, porque lá em Gênesis, Levítico, tem alguns episódios citando 3 porções de farinha. Mas assim como a propriedade medicinal e culinária da mostarda não interessa para a gente aqui também a natureza do fermento. O que nos interessa é entender que o reino de Deus, ele vai continuar crescendo, tanto interna quanto externamente. E no ponto de vista intrínseco, o reino de Deus exige que a sua igreja cresça, não só em qualidade, mas também em quantidade. Dizer que a igreja vai crescer em quantidade significa nós irmos lá para fora e anunciar e proclamar o evangelho às pessoas que não conhecem desse amor maravilhoso e trazê-las para cá, para o corpo de Cristo. Mas dizer também que o reino de Deus crescerá em qualidade significa exigir
uma postura minha e sua, individual, de estarmos buscando constantemente crescimento espiritual. É o crescimento espiritual meu individual, é o seu crescimento espiritual individual que faz com que a igreja expanda o reino de Deus aqui na terra, porque quanto mais você se alimenta da palavra, mais você tem aquilo para poder compartilhar com o próximo. Quanto mais você se diminui, quanto mais você se doa, mais você tem condições de estar doando o seu tempo para outras pessoas. E a revista, meus irmãos, ela faz, lá na parte 3, a seguinte pergunta: quem participa do reino de Deus? E a resposta eu já trago para vocês imediatamente. Somente os discípulos de Cristo farão parte do reino de Deus. Então, você tem que entender que você tem que ser um discípulo de Cristo para fazer parte do reino de Deus. E quem é e de que forma que a gente se torna um discípulo? Da seguinte maneira: tomando uma decisão. Que decisão é essa, meus irmãos? De seguir a Cristo. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouve a minha voz e abre, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Então, se você quer se tornar, se você entrou nessa casa de oração hoje, se você entrou nessa igreja e não entende de que forma que você pode se tornar um discípulo de Cristo, aqui está a resposta. Em primeiro lugar, tomando uma decisão, saindo de cima do muro e aceitando Jesus como seu melhor amigo, como salvador da sua vida, como a pessoa única e suficiente para te garantir a salvação e garantir um lugar para você nas regiões dos céus, na morada celestial, que um dia todos nós estaremos lá juntos. A segunda coisa que você tem que entender para você se tornar um discípulo de Jesus e garantir a sua vaga lá, a sua presença no reino de Deus, é tendo uma relação pessoal com Jesus. Ter uma relação pessoal com Jesus não é simplesmente dizer que você vai à igreja por religiosidade. É nós termos ou buscarmos um relacionamento com Jesus. Jesus é uma pessoa, quando ele subiu, ele deixou o Espírito Santo dele aqui conosco, para que nós tivéssemos uma relação pessoal com ele. E nós precisamos, meus irmãos, diariamente, estar procurando desenvolver essa relação pessoal com Jesus. E em terceiro lugar, você se torna um discípulo de Cristo, tendo uma caminhada dinâmica com Jesus. E para finalizar, sobre essa caminhada dinâmica, eu quero reiterar aqui para vocês o que eu falei minutos atrás aqui, no sentido de que Deus não espera de nós grandes esforços. O que Deus busca de mim e de você é um coração aberto e desprendido e com a intenção de nos esvaziarmos para que a vontade dele seja prevalecida. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar o melhor de Deus, não é porque nós estamos dando muito ou pouco para Deus, é porque nós não estamos com o coração aberto a nos esvaziar para permitir a ação do Espírito Santo. Se nós formos olhar ao longo da história da Bíblia, a gente vai identificar aí histórias de homens que alcançaram algo muito grande da parte do Senhor e que começaram com pouco. E eu coloquei ali 3 rapidamente para compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, Davi. Davi vem de uma família de 8 irmãos. Ele era o caçula em uma sociedade que o primogênito é que era tudo. Ele recebe a unção
do profeta sobre a cabeça dele, o óleo é derramado sobre ele, e o que ele faz depois que ele é ungido? Ele coloca uma capinha, uma coroinha e sai falando que ele vai ser o futuro rei de Israel? Não. Ele volta lá para as malhadas, ele volta lá para o campo e continua pastoreando lá os cabritinhos e as ovelhinhas dele. Passa um tempo, o rei Saul fica louco, Davi gostava de tocar umas musiquinhas, vai lá, acalma o rei, mais cedo ou mais tarde está com 3 empregos na mão. É limpador das armas, psicólogo do rei, fazia lá a calmaria para o rei, estava com 3 empregos. E continuava pastor ainda, das ovelhinhas. Chega o pai dele, pastor Leandro, de 8, vamos pensar, 4 foram para a guerra, 4 estavam em casa, 3 foram para a guerra, aí ficaram 5. 4 estavam em casa e Davi trabalhando. O pai, em vez de chamar qualquer um dos 4, chama o Davi, fala o seguinte: Davi, 10 queijos, 10 pães, pega aí, põe na carrocinha, vai lá ver como é que estão seus irmãos na guerra. Davi pensou: gente, eu já tenho 3 empregos, minha CTPS, minha carteira de trabalho está registrada com 3 empregos. Eu vou me indispor, eu vou me rebaixar a pegar uma carrocinha e levar 10 pães e 10 queijos lá para o rei e para os meus irmãos. Sabe o que Davi fez? Humildemente, obedeceu, foi lá e cumpriu o que o pai dele determinou. Eu não vou continuar a história, que vocês sabem aonde essa história termina. Termina com Davi sendo coroado rei de Israel e sendo chamado por Deus um homem segundo o seu coração. Vem a outra passagem que eu quero falar com vocês, que está lá em João. Em João 6. João 6:9. Um adolescente, ao que tudo indica era um adolescente, porque para preparar um lanche, para ter 5 pães e 2 peixinhos, pastor Fofo não vai comer 5 pães e 2 peixinhos. Isso é coisa para adolescente. E ele chega para ouvir Jesus. Jesus fala: cadê a comida para o povo? Chega alguém para ele e fala: só tem 5 pães e 2 peixinhos daquele rapaz ali. Jesus pega aquele pão, que aos olhos daquela multidão era uma formiguinha, era irrisório, e transforma em um grande milagre. Mas sabe por que aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos serviram como instrumento de milagre nas mãos de Jesus? Era porque aquele adolescente tinha preparado o melhor lanche e tinha levado para ele. Você está disposto? Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem colocado o melhor que você tem nas mãos do Senhor? E para finalizar, o exemplo de Zaqueu. Zaqueu só queria olhar Jesus. Uma pequena coisa. Zaqueu tinha tudo. E foi numa pequena coisa de subir uma árvore, Ruda, brincadeira de criança, subir num pau de árvore lá, qualquer, em uma figueira morta, diga-se de passagem, num pequeno ato, ele se dispôs e Jesus entendeu o que o coração dele estava buscando. E eu finalizo aqui para dizer para você, meu irmão e minha irmã, se a vida está pesada, se você tem se sentido pequeno, se o fardo efetivamente tem sido maior do que as suas forças, vamos sair daqui hoje nessa manhã renovados. Vamos colocar na presença de Deus não o que você tem e o que você é, porque isso para Deus, nós vimos aqui nessa manhã, que pouco importa. Você pode ser uma grande semente, como você pode ser uma semente minúscula. Mas vamos renovar os votos dos nossos corações nessa manhã, no sentido de falar para Jesus: Jesus, eu sou uma semente pequena e eu quero cair no seu solo, eu quero cair na sua terra. E a partir de agora, Jesus, toma conta da minha vida e me faça transformar, que eu seja transformado conforme a tua vontade. Se está pesado para você, vamos colocar nas mãos de Jesus. Se está difícil, vamos
colocar nas mãos de Deus, porque a palavra de Deus diz que o fardo de Jesus e o jugo dele é leve. Vamos transferir, vamos fazer um ato aqui de transferência, para que a gente possa entender que nas mãos do Senhor nós podemos contribuir para o crescimento do reino dele. Amém?